Então o Senhor me disse: toma ainda para ti o equipamento de um pastor inútil, porque levantarei na terra um pastor que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, caia a espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todo escureça. Zacarias capítulo 11, versículos de 15 a 17. Versículo 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, caia a espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todo se escureça. Isso que aconteceu no dia 13 de maio de 1981, quando esse pastor inútil levou 3 tiros, um atingiu no braço, outro na mão e o outro no abdômen. Deus falou que iria criar desde o ventre materno um falso profeta, que toda a terra ia acreditar nele, porque não escolheram o amor da verdade, que é Jesus, para ser salvo. Hoje, fazendo esse vídeo aqui sobre o número 17, que tem muito a ver sobre esse fim dos tempos. Apocalipse capítulo 17 fala da mulher. Apocalipse capítulo 17 fala da mulher montada na besta. E essa mulher está vestida de vermelho e está montada na besta com 7 cabeças. E Deus fala que essas 7 cabeças são 7 montes no quais essa mulher está sentada. E Deus fala que essa mulher vestida de vermelho é a cidade que domina sobre os reis da terra. Vimos que aqui em Apocalipse capítulo 17, versículos 3, Apocalipse 17, versículo 4, Apocalipse 17, versículo 8 e Apocalipse 17, versículo 18. Deus mostra tudo isso que eu falei, que eu, Pedro, falei agora há pouco. Então, nesse ano 2022, completou 17 anos que a primeira besta que vai ressuscitar está morto. Esse ano completou 17 anos que a primeira besta que vai ressuscitar está morto. Este pastor inútil que Deus falou que criaria desde o ventre de uma mulher, e todas as nações iam acreditar nele por não aceitarem a luz da verdade, que é Jesus, e preferir a iniquidade, que são as coisas do mundo. Então, vamos ver. Já li Zacarias 11, 17. Deus fala que a espada cairia sobre o braço desse falso profeta. No dia 13 de maio de 1981, o turco atirou 3 tiros e pegou na mão, no abdômen e no braço desse falso profeta, João Paulo II. Esse que em breve vai ressuscitar. E isso aconteceu bem no horário das 17 horas e 17 minutos, horário local aí de Roma, na Basílica de São Pedro. 17 horas e 17 minutos aconteceu esse tiro na primeira besta que em breve vai ressuscitar, que já está morto há 17 anos. Vejam aqui essa agenda que era do meu sogro. Essa agenda aqui era do meu sogro, do ano 2017. Estão vendo aparecer o 17 ali? Era do meu sogro, que hoje é sacerdote de um estado vizinho aqui. 17. Onde também está o 17? O 17, a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que é o Papa Francisco, nasceu no dia 17 de dezembro. E também o meu sogro, que é sacerdote, que era dono dessa agenda, esse meu sogro também nasceu no dia 17 de dezembro, no mesmo dia
que o falso profeta nasceu, que é a segunda besta, esse falso profeta. Ali também, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse capítulo 12, versículo 17 fala que o dragão irou-se contra a mulher e pôs seu pé entre a areia do mar. E ali o dragão pôs em pé sobre a areia do mar, e nesse mar ele se instalou ali na cidade das 7 colinas. Ali reina o dragão, a besta e o falso profeta. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Em 1917 apareceu aquela aparição demoníaca de uma mulher no ano de 1917, no dia 13 de maio de 1917, quando estava reinando a primeira cabeça da primeira besta de Apocalipse 13, Papa Bento XV, o Papa da Primeira Guerra Mundial. Dia 13 de maio, 64 anos depois, dia 13 de maio de 1981, a primeira besta que está morta há 17 anos, que em breve vai ressuscitar, levou 3 tiros. Feriu o braço, a mão e o abdômen, e se cumpriu Zacarias, capítulo 11, versículo 17, onde Deus falou que a espada cairia sobre o braço desse falso profeta inútil que Deus faria e que em breve vai ressuscitar. Às 17 horas e 17 minutos, 2 estampidos ensurdecedores ecoaram na Praça São Pedro. O Santo Padre cai, sendo amparado pelo seu secretário, Padre Stanislau Dziwisz. Os fiéis ficam aterrorizados, choram, se ajoelham, rezam o terço. Ele já está 17 anos morto. No dia, mais uma curiosidade aqui, no dia que a primeira besta, João Paulo II, nasceu, houve um eclipse solar no dia 18 de maio de 1920, e no dia do seu enterro, 8 de abril de 2005, também houve outro eclipse solar. Esse eclipse solar ele é chamado de Saros 129, por coincidência. Essa primeira besta, quando estava viva, essa primeira besta, João Paulo II, quando estava vivo, visitou 129 países. Então, e o nome desse eclipse é Saros 129, esse eclipse que deu no dia 8 de abril de 2005, também no dia do seu enterro, deu também no dia do seu nascimento, um eclipse, e no dia do seu enterro, dia 8 de abril de 2005, deu outro eclipse que Deus fez. E esse eclipse solar do dia 8 de abril de 2005 foi o primeiro eclipse hídrico do século XXI. Foi o primeiro eclipse solar hídrico do século XXI, porque o século XXI começou no dia 1º de janeiro de 2001, o ano que eu, Pedro, fui batizado. Em 2001, que teve também o atentado das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, onde morreu 3.000 pessoas. O primeiro avião sequestrado atingiu a torre norte das Torres Gêmeas. O segundo avião, o primeiro avião que atingiu a torre norte era o avião voo 11. E o outro avião, que 17 minutos depois atingiu a segunda torre, era a Torre Sul. As Torres Gêmeas que foram totalmente destruídas por esses 2 aviões. A palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigia o sentinela. Ali, falando sobre ainda esse número 17, falando ainda sobre esse número 17, falando ainda sobre esse número 17, falando em número 17, Apocalipse capítulo 17, versículo 16, onde Deus falou que as 10 nações, que são os 10 chifres da primeira besta, que Deus fala que são 10 nações fortemente armadas unidas com a besta, João Paulo II, odiariam a meretriz, odiariam o Iraque. Isso se cumpriu quando Deus falou que enviaria um grande conjunto de nações da terra do norte, unidas com a besta, contra o Iraque. Isso se cumpriu em 2003. A invasão começou no dia 20 de março de 2003 e terminou 21 dias depois, no dia 1º de maio de 2003. Desde o 20 de março de 2003, que foi a invasão das nações do norte contra a Babilônia, que é o Iraque, desde o dia 20 de março de 2003 até 20 de março de 2020, quando eu pus o meu sobrenome Pedro, deu 17 anos. E não esquecendo que a primeira besta, Papa João Paulo II, que está morto há 17 anos, em breve vai ressuscitar e vai fazer todas as nações só poderem comprar ou vender se tiver a marca da besta na mão direita ou na testa, porque Deus, depois que ele ressuscitar, Deus permitirá que ele reine ainda 3 anos e meio, 42 meses. E quando essas nações do norte invadiram, porque Deus falou que levariam um grande conjunto de nações da terra do norte contra a Babilônia, que é o Iraque. Isso se cumpriu, Jeremias capítulo 50 e Jeremias capítulo 51, ali onde fala todos esses versículos que Deus mandaria várias nações da terra do norte, juntamente com a besta, contra a Babilônia, que é hoje o Iraque. Isso se cumpriu, essa invasão foi no dia 20 de março de 2020. 17 anos depois, 20 de março. Não, essa invasão contra o Iraque foi dia 20 de março de 2003. Só que dia 20 de março de 2020, quando eu pus o meu sobrenome de Pedro, completou 17 anos. Aqui, desde 2022, que nós estamos no ano de 2022 menos 2001, dá 21 anos. E nós entramos no século 21, no dia 1º de janeiro de 2001. Como eu já tinha falado no atentado do 11 de setembro de 2001, o avião voo 11 se chocou com a primeira torre gêmea e depois, 17 minutos depois, o outro avião se chocou na torre sul, onde morreu 3.000 pessoas. E como a própria palavra diz, como está aí na própria capa do canal, não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra morto, sem a permissão de Deus. Como vocês viram, Deus falou que suscitaria um pastor inútil na terra. Esse que está 17 anos morto e que em breve vai ressuscitar. Disse Deus que caia a espada sobre o seu braço, caia
tudo quanto é arma que caísse no braço dele é a espada. E é essa que vai ressuscitar em breve. Vejam agora esses vídeos que mostram um pedaço quando as duas torres gêmeas estavam sendo destruídas pelos 2 aviões, onde 19 sequestradores sequestraram 4 aviões, nesse dia 11 de setembro de 2001, no primeiro século, no século 21, no primeiro ano do século 21, as torres gêmeas foram destruídas. 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Um quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória. No primeiro ano do século 21, as Torres Gêmeas foram destruídas. E também eu, Pedro, fui batizado nesse 2001. E também 3 anos depois, 2001, 2002, 2003, houve 3 anos depois, no terceiro ano, a invasão das nações do norte contra a antiga Babilônia, onde Deus confundiu todas as línguas, que é hoje o Iraque. E também 3 anos depois, 2003, 2004, 2005, morre. Em 2 de abril de 2005, morre a primeira besta, que é a 7ª cabeça da primeira besta de Apocalipse capítulo 13. O dia que se cumpriu a palavra de Deus a respeito da Babilônia, que é o Iraque. Jeremias capítulo 50, versículos de 1 a 46. Jeremias capítulo 51, versículos de 1 a 64. E Apocalipse capítulo 17, versículos de 16 a 17. E ainda se cumprirá mais. Palavra da primeira besta, João Paulo II, para o rei da Babilônia, Iraque, Saddam Hussein, antes de João Paulo II invadir o Iraque unido com as nações do norte em 2003. A primeira besta, João Paulo II, em um dos seus mais fortes apelos contra a guerra no Iraque, pediu ao presidente iraquiano Saddam Hussein que não dê ao Ocidente motivo para um ataque. O Papa advertiu o Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o risco de uma explosão de extremismos em consequência de uma intervenção militar. O pontifício fez o apelo horas antes da reunião da cúpula no arquipélago português de Açores, onde o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e os chefes de governo da Grã-Bretanha, Tony Blair, e da Espanha, José Maria Aznar, e de Portugal, José Manuel Durão Barroso, se encontrariam para discutir o impasse sobre o Iraque.